Bem-vindos, muito boa noite a todos os irmãos, todos aqueles que estão interessados em ouvir a palavra de Deus. No vídeo passado, nós tratamos sobre o tema da segurança da salvação e eu fiz a pergunta, né? Será que estamos salvos? Será que estou salvo? Como é que o crente pode ter nos dias de hoje essa certeza? Não é nem porque seja os dias de hoje, mas é pelo fato de que muitas pessoas elas entram na igreja sem ser pela conversão, sem ter o verdadeiro arrependimento, sem conhecer a Deus, sem conhecer a Jesus, sem saber o que é o pecado, nem a lei de Deus, também não conhecem o seu estado, o estado de sua alma, né? E assim essas pessoas se juntam ali na igreja e o convívio social ali faz aquela pessoa um simples religioso, um zeloso, um zelote, né? Alguém que gosta das coisas espirituais, embora elas não entendam o que estão fazendo. Então, hoje nós vamos compartilhar com vocês sobre as 5 cláusulas, né, que dão como evidência da nossa redenção, da nossa fé salvadora, e vamos dizer assim que sejam as evidências, né, bíblicas da nossa salvação. Então, não dá tempo de falar sobre esses 5 pontos hoje, mas nós vamos tratar do primeiro, né? Um por um. Foi esse que foi prometido no vídeo passado. E nós vamos tratar, a partir dos próximos vídeos, das evidências da nossa salvação. Se eu quero ter certeza se eu estou no caminho certo, se eu quero ter certeza se eu realmente criei, se eu desfruto da fé salvadora, então é necessário que eu entenda essas coisas espirituais que nós vamos tratar hoje. Então, eu vou citar as 5, depois nós vamos relacioná-las no próprio vídeo, né, na edição, mas quem quiser anotar, pode anotar, né, embora fica muito apressado para escrever. Então você pode até anotar aí no seu caderno de estudo bíblico, né? As evidências da fé salvadora. É o título do nosso estudo durante 5 noites. Ou 5 manhãs, ou 5 tardes, né? Eu estou aqui à noite. Mas são 5 palestras, 5 estudos, né, sobre as evidências da fé salvadora. Eu não vou estar passando para vocês fórmula. Eu vou dizer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou sobre a fé salvadora. Então, tudo vai ser pautado em cima da teologia paulina. Então, a primeira evidência da fé salvadora é o autoconhecimento do estado da alma, da lei de Deus e da malignidade do pecado. Essa é a primeira evidência. Eu preciso conhecer o estado da minha alma, eu preciso conhecer o que é a lei de Deus e eu preciso entender a malignidade do pecado. A segunda evidência é o conhecimento do valor de Jesus Cristo. O que é que Jesus é para mim é uma evidência da minha fé salvadora. Então, há muito Jesus, né? Há muitos deuses, há muitas compreensões, há muitas interpretações, e a maneira como você entende, conhece a Cristo é de total importância para a sua vida eterna.
Então Jesus deu muitas figuras nos evangelhos de quem era ele. Então, quem vê a mim vê o Pai. E ele deu muitas pistas, né, para que nós tivéssemos certeza, nitidez, clareza do objeto da nossa fé. Então você não pode vacilar no conhecimento de Cristo Jesus. A terceira evidência é o conhecimento da salvação. O que é a salvação? Às vezes as pessoas falam, pregam o evangelho aí fora, e o pecado, Deus, Jesus, salvação. Então, há um palavreado teológico, mas as pessoas elas parecem não entender bem o que é isso. Pecado, o que é pecado? Eles não sabem o que é pecado. Eles acham que pecado é um mal social que se faz, pecado é coisa da sua cabeça, pecado é coisa do cristianismo, do judaísmo, pecado é a cultura opressora, machista, né, do Ocidente, do cristianismo. Então, para a gente falar de pecado, nós temos que falar de uma referência. A referência é a lei de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus. Sem entender essas grandezas, você não vai entender o que é o pecado. Então você traz para a dimensão humana e ainda assim você não compreende, você rebaixa o pecado de tal maneira que aí surge o arminianismo, o pelagianismo, a salvação por obra, todo tipo de religiosidade natural da humanidade surge porque a ideia de pecado é uma ideia muito limitada, muito pequena, muito, vamos dizer assim, atingível. Posso resolver meus próprios problemas de pecado. A quarta é a confiança total em Jesus Salvador. Então, esse ponto nós vamos trabalhar, que é um dos pontos onde nós vamos detalhar, né, como é que Cristo é meu Salvador. O Evangelho é muito simples. Não tem coisa mais simples que o Evangelho. Se você comparar com tudo que é religião por aí, o Evangelho é simples demais, demais, demais. Arrependimento e fé. Mas é necessário conhecer a Cristo. É necessário depositar nele uma confiança que você não deposita em nada nesse mundo. Só em Cristo Jesus. Quinto e último é a confirmação do Evangelho durante toda a nossa vida. Essa evidência é aquela em que separa você do mundo. Tudo para você se divide em duas coisas: o reino de Deus e o reino de Satanás. O mundo é exatamente essa dualidade para os crentes, para aqueles que abraçaram de fato o Evangelho e creram nele. A confirmação do Evangelho durante toda a nossa vida é uma evidência daqueles que creram verdadeiramente. Então, quando você observa crentes dando justificativas sobre o pecado, dando justificativas sobre coisas erradas, coisas que são contrárias à lei de Deus, ela não está confirmando o Evangelho. Então, possivelmente, ela não crê no Evangelho. Ela não tem ainda o conhecimento iluminado para a salvação de sua alma. Bom, esses 5 pontos vocês terão também no vídeo que eu vou compartilhar, mas nós vamos, nesses 5 minutos que restam, 6 minutos que restam, nós vamos trabalhar esse primeiro ponto, o autoconhecimento do estado da minha alma, da lei de Deus e da malignidade do pecado.
Então, o apóstolo Paulo ele diz em Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os crentes têm que ter essa certeza. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse entendimento de estar em Cristo é que nós precisamos ter com clareza. Algo que a gente precisa evitar é o mesmo erro que o gnosticismo cometeu, né, nos primeiros séculos da era cristã. O gnosticismo levou a fé a um nível de conhecimento, a um nível intelectual tão grande que as pessoas que eram salvas eram pessoas consideradas iluminadas. Na verdade, o conhecimento de Deus é uma iluminação, como diz o apóstolo Paulo, do nosso entendimento, porque o entendimento está escurecido. Então, vai haver clareza, vai haver iluminação no nosso entendimento, onde as coisas vão fazer sentido. Mas a salvação não é própria de quem é iluminado intelectualmente. Não é nada disso. Porque Jesus disse que os pequeninos, os sábios entendidos, não vão acertar com o Evangelho. Mas os pequeninos, aqueles que não são sábios nem entendidos, eles vão acertar com o Evangelho. Por quê? Porque pelo conhecimento você não chega lá. Pela intelectualidade, pela razão você não chega lá. Deus não está disponível num sistema racional que qualquer pessoa pode alcançar se tiver uma capacidade alta de raciocínio. Não. A salvação, a compreensão do Evangelho é algo que é dado, é algo que vem de fora e é algo que é escolhido por Deus, né, para aqueles a quem Ele quer dar a conhecer. É isso que está ensinado na parábola do semeador. Então, o autoconhecimento do estado da minha alma, da lei de Deus e da malignidade do pecado, é a visão que o crente tem que ter, é praticamente a base de tudo mais que virá à frente. Por exemplo, se eu não entender o estado da minha alma, se eu não entender que a minha alma ela é perdida, que ela não tem solução para ela em mim mesmo, eu não tenho como operar qualquer tipo de solução. Se eu não entender isso, eu vou cair no perigoso sinergismo. Ou seja, eu vou achar que por minhas próprias forças, pela minha própria justiça, ou minha justiça própria, pela minha santidade, pela minha bondade, por tudo aquilo que eu faço de bom às pessoas, eu estarei trabalhando assim sinergicamente, ou seja, com Deus, ajudando a Deus, ajudando uma divindade, ajudando um karma, ajudando um poder, uma entidade, vamos dizer assim. Então, é muito fácil cair nesse perigo do sinergismo. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, versículo Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então ele pergunta, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Então, o apóstolo Paulo, ele não ensinou que a carne seria boa. Ele também não ensinou que a carne seria mais ou menos mal. Ele não ensinou que a minha carne poderia ter um potencial mal, mas eu poderia ajudá-la a se tornar boa. Não, o apóstolo Paulo disse que não é assim. Olhem que visão terrível o apóstolo Paulo mostra da carne. O apóstolo diz que nós somos tão mal, a nossa carne é tão má, que quando ela se vê na presença da lei, ela morre. O que é que significa isso? Isso é uma chave muito importante para entender a relação do pecado, do homem pecador com Deus. Paulo diz que como pode uma coisa boa me matar? Essa pergunta que ele faz, né? Acaso o bom, se a lei é boa, o que é a lei? A lei, meus irmãos, é o ser de Deus. A lei é o que Deus é. A lei é o caráter de Deus. Tudo tem que se adequar ao caráter de Deus. Tudo que estiver fora do caráter de Deus, morte. Tudo que se move para fora da lei, move-se para a morte. Então Paulo diz, a lei é santa. O mandamento é santo, é justo e é bom. Então, quando Deus quer uma coisa, não adianta dizer assim, mas por quê? Não adianta fazer essa pergunta. Se Deus quer, é porque é santo, é justo e é bom. Se é da vontade de Deus, é porque é santo, é justo e é bom. Então não tenho que raciocinar, não tenho que argumentar. Não, mas nós temos que ver se isso realmente é bom para mim, para você. Olha, se Deus disse que é a vontade dele, o apóstolo Paulo diz, então é porque é santo, é justo e é bom. Não discuta com Deus, porque não vai dar certo. Então ele diz, acaso o bom se tornou em morte? Se a lei é boa, por que que ela me mata? Então ele diz, de modo nenhum, a lei é boa, a lei é justa, a lei é santa. Ou seja, o caráter de Deus, Deus é sempre santo, justo e bom. Mas ele diz, pelo contrário, de modo nenhum, a lei não se tornou má. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei espiritual significa o quê? Que a lei ela não vem de um acerto entre os homens. Ela não nasce de um conselho entre os homens, mas é exatamente isso que você aprende na universidade, né? Na universidade você aprende que o comportamento moral e ético da sociedade é um produto
em que os homens se reuniram e decidiram, fizeram um acordo e criaram as leis, criaram a moralidade, criaram essa cultura religiosa do cristianismo e do judaísmo. Paulo diz que não. A lei, ela é espiritual. Sabe o que significa? Que ela vem de uma origem espiritual. Se ela viesse da convenção dos homens, ela seria carnal. Se a lei nascesse de uma convenção social, se a lei nascesse de um acordo entre os homens, ninguém seria condenado, ninguém iria para o inferno, ninguém pagaria por seus próprios pecados, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 8, né? O que o pendor da carne dá para a morte. Então ninguém morreria. Então o apóstolo Paulo diz, a lei é espiritual, ela vem do Espírito. Ela nasce em Deus. Eu sim, eu sou carnal, mas a lei não. A lei não foi feita entre os homens. Todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E no versículo 18 ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então agora vamos entender. Se eu não tenho bem nenhum em mim, ao eu me aproximar da lei de Deus, ela me mata. Porque se a lei diz que eu tenho que ser sem pecado, o que é que a lei de Deus exige? Se nós vamos nos relacionar com Deus numa aliança, num pacto de graça. O que é que eu preciso para me relacionar com Deus? É uma pergunta muito simples, você pode fazer aí na rua, no dia a dia. O que é necessário para você se relacionar com Deus? Aí as pessoas vão ensinar 1001 dicas, né? Ah, você tem que fazer promessa, você tem que rezar, você tem que orar, você tem que dar o dízimo, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não. Para se relacionar com Deus, o homem precisa ser sem pecado. Aí você vai dizer, sem pecado? Como pode isso? Pois é. Se a lei lhe encontrar em estado de pecado, ela lhe mata. Ou seja, se você tentar se relacionar com Deus em pecado, você morre. Não pode você chegar a Deus em pecado. Mas todos não têm pecado? Pois é, agora nós precisamos distinguir esses todos. Os que se relacionam com Deus não são considerados em pecado para condenação. Por quê? Porque eles se cobrem de uma justiça, eles precisam de uma declaração que eles não têm pecado. Isso aí a gente vai ver mais para frente, lá no conhecimento da salvação, no ponto 3. Então, se a lei me encontra, ela me mata. Mas ela não é boa porque ela me mata, porque ela é santa. Então esse é o estado da minha alma. Não há bem algum em mim. Logo, eu não tenho o que fazer para escapar da condenação da lei. Não posso fazer nada para escapar da condenação da lei. É necessário que eu me livre do pecado. Então, o estado da minha alma é um estado deplorável, diz o apóstolo Paulo. Eu não posso fazer nada por mim. Se eu me deparo num juízo final, se ao morrer eu chego diante do legislador, eu vou morrer.
eu serei condenado. Porque em pecado eu não posso me relacionar com Deus. A lei é boa, é santa e é justa. E eu sou carnal, eu sou carne, bem nenhum há na minha carne. Eu sou somente pecado. Então, esse é o estado da minha alma. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Não tenho que ser feito. Não tem nada que eu possa fazer por mim mesmo, porque nesse estado, nessa condição de pecador, de pecado, eu não tenho como me aproximar da lei de Deus. Ora, se eu não posso me aproximar de Deus, como é que tantas pessoas por aí, né, tantas religiões por aí, elas estão fazendo suas oferendas, né? Tantas religiões que as pessoas estão, elas estão acreditando que vão obter uma autorredenção através das suas obras, daquilo que faz, de um código moral, de um código religioso. Não é nada disso. O apóstolo Paulo diz que se eu me aproximar da lei, ela me mata. Eu não tenho nada em mim que eu possa fazer. Então, essa malignidade do pecado, ela faz com que eu me torne uma pessoa totalmente passiva nesse processo salvador. Então, o verdadeiro crente, os que tiveram fé salvadora verdadeiramente, tem esse entendimento. Você não pode ter um entendimento de que é menos pecador do que as outras pessoas. Você não pode ter na sua mente uma ideia de que você colabora com Deus, que você é muito bonzinho, que você Deus tem que estar sempre lhe recompensando, ele tem que estar sempre se lembrando. Às vezes você até tem que lembrar a Deus: ah, Deus, eu que fiz tanto isso, eu que dei tanto disso da minha vida, eu que faço tanto isso. Não, essa não é a mentalidade daquele que vai para o céu. A mentalidade daquele que vai para o céu é essa que o apóstolo Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Essa é a condição de todas as pessoas, mesmo que sejam salvas ou não. A carne é o sinônimo de pecado. A palavra carne, aqui, né, em Paulo, é a rebelião contra Deus. Estamos sempre numa rebelião para com Deus, todos os dias estamos nessa rebelião. Com a diferença que os crentes, eles conhecem, os crentes sabem que eles têm pecado. Eles sabem que eles não podem agradar a Deus em pecado. Eles sabem que o estado de sua alma é um estado que entristece a Deus, que entristece a Ele mesmo. Ele sabe que essa malignidade do pecado é uma coisa que faz uma barreira, ela quebra a comunhão, ela impede, não é, de nós cumprirmos a lei de Deus cabalmente. Né? Por isso que só quem pôde cumpri-la cabalmente foi o próprio Jesus. Então, meus irmãos, esse autoconhecimento do estado da nossa alma, ele é necessário para que você não se sinta forte, você não se sinta muito, vamos dizer assim, orgulhoso, você não se sinta capaz, né? Você não se sinta aquele que vive cantando triunfalismos, né? Mas que se sinta, como diz o apóstolo Paulo: não há bem nenhum em mim. Então ele precisa
desesperadamente de um Salvador. A nossa alma precisa desesperadamente de um Salvador. Porque o estado da nossa alma não dá condições a ninguém para ir para o céu. Então, essa consciência de pecado, essa consciência do que é a lei de Deus, essa consciência da malignidade do pecado tem que estar na alma de todo aquele que crê para a vida eterna. Que Deus os abençoe. Na próximo vídeo nós vamos tratar do segundo ponto, que é o conhecimento do valor de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que se nós não temos nenhuma condição de enfrentarmos a lei de Deus, porque ela nos mata, de que maneira nós vamos resolver, vamos nos relacionar com Deus se nós não podemos nesse estado de pecado? De que maneira vamos nos relacionar com Deus? Muito obrigado.